Começa agora, na 316, o quadro Entre Pais e Filhos, com Márcia Doneda. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos. Tá valendo Entre Pais e Filhos agora, na 316, 3:10, no horário de Brasília. Então, você que chegou agora no YouTube, no site, no aplicativo, se prepara, vai espalhando o link para muita gente aí, para a galera ter acesso a esse conteúdo edificante para as nossas vidas e para as nossas famílias de forma especial. Como a família toda pode servir? É sobre isso que a gente vai conversar a partir de agora com a missionária Márcia Doneda. Fique à vontade, minha irmã, conversa, quem começa é você aqui. Maravilha, Nayan, uma alegria estar aqui com vocês nessa tarde, hoje falando sobre esse tema no quadro Entre Pais e Filhos, como a família toda pode servir. Bom, eu não sei na sua casa, mas na minha casa existe muito serviço, muito trabalho para ser realizado. Como é que é aí na sua casa, Nayan? Tem bastante serviço ou pouca coisinha para fazer? É igual obra de prefeitura. Obra de prefeitura não acaba nunca, né? Então, lá em casa é desse modelo. É nesse tipo aí, né? Eu acredito que também deve ser dessa forma aí, na casa dos nossos queridos irmãos, né? E nós vamos falar sobre esse tema, né? Nossa família 316, né? Nós vamos trabalhar com essa dinâmica nessa tarde, né? Como a família toda pode servir. E realmente tem muita tarefa para ser feita. E quem é que vai realizar essas tarefas? A família. Felizmente, a família. É isso mesmo. Há quem diga, Nayan, que quanto mais gente, melhor, não é assim? Já ouviu falar sobre isso? Isso, já vi. O trabalho rende mais, né? Oh, rende mais. Mas, por outro lado, também tem outro ditado. Quanto mais gente, mais bagunça, não é não? Tem isso, verdade. Tem isso também. Mas nós vamos fazer o seguinte, independente da quantidade, se a sua família é grande, se a sua casa é agitada, se a sua casa é pequena, casa grande, todas as casas, em todos os lares, nós temos serviço para fazer. Muita atividade, muito trabalho para ser realizado, né? Independente se você tem um número grande aí de pessoas, né? Quanto mais gente, melhor, mas também quanto mais gente, mais bagunça, mas também quanto mais gente termina mais cedo, né? Mas se o trabalho é, de fato, realmente uma virtude fundamental, é importante que todos os membros da família devem aprender a trabalhar, devem se envolver com as atividades, com essas tarefas de casa. Então, resumindo praticamente o nosso tema de hoje, como toda família pode servir. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre algumas faixas etárias. A gente vai dividir por algumas faixas etárias, né? Bom, e já dessa introdução aqui, né, eu já quero falar sobre o serviço dos adultos, né? E principalmente quando você já tem filhos ou você cuida de filhos, seja biológicos, adotados, sejam netos, sejam seus sobrinhos, sejam pessoas que moram na sua casa, que você realmente tem esse ambiente aí. Mas interessante nós percebemos, meus queridos, que o serviço aos outros, porque tudo que a gente faz é para o outro, né, é o mais elevado que a humanidade já foi escalada. Então, se você tem algo para fazer na sua casa, você tem uma atividade, você tem um serviço, tem uma tarefa, tem um trabalho para fazer, saiba que servir o outro, olha aí, servir o outro, e principalmente o outro que está na sua casa, é o mais elevado, é o serviço mais elevado que a humanidade foi escalada para fazer, né? Então, pense nisso, nesse servir. E eu falo, né, eu sempre falo, principalmente na nossa formação, que servir é um ato de coragem. Servir alguém é um ato de coragem. O servir é realmente entender, porque servir uma pessoa que está precisando, servir alguém que está precisando, né? Então, servir tem muito a ver com coragem, né? Com querer ajudar, querer servir o outro, também tem a mesma mentalidade de Jesus. Ele diz, se você quer ser o maior, então você vai servir, não é assim? Então, quando você vê pessoas sofrendo, é ali que você também vai servir. Você vê pessoas que precisam de alguma atividade, você vai servir. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, assim, como os adultos servem, né? E já nessa introdução, vou só dar uma visão panorâmica de como que os adultos podem servir, né?
A gente sabe que os adultos têm uma vida independente, né? Mas a independência da vida adulta aí costuma ser um solo que também se desenvolve muitos serviços, né? E principalmente aos outros. Adultos que já fizeram uma escolha de terem seus filhos, na verdade, nós já temos essa experiência, estamos cientes do que essa escolha significa. Bom, já vou fazer um resumo aqui praticamente. Olha só. Um pouquinho só de trabalho, 24 meses de fraldas, 5 anos de banho, isso para cada filho, tá? Isso para cada filho. 5 anos de banho, né? 2 anos de mamadeira, e depois tem que dar comida, né? Na colherzinha, dar comidinha, tal, tudo certinho. Aproximadamente uns 308 curativos, para as crianças, na verdade, que estão entre 1 ano, né, em média até 1 ano, né? Preparar, vamos colocar milhares de refeições, né? E trabalhar bastante para sustentá-los, né? É interessante que esse é um trabalho que os adultos têm, Nayan, e que nós optamos livremente, né? Sem CLT, sem contrato. E nós fazemos isso com muito amor, porque nós estamos trabalhando, servindo, todas as tarefas que foram mencionadas, pouquinhos dessas tarefas, nós fazemos aí com muito amor para os nossos filhos, né? E, com certeza, nós queremos dar o melhor para cada um deles. Então, a gente já começou aí uma introdução bem prática. É isso, aí os adultos já vão se identificando, né? Já vai pegando aí que realmente o nosso trampo é grande. Antes de fazer a próxima pergunta, deixa eu só abraçar aqui a Célia Gomes, que acabou de chegar, colocou aqui, boa tarde, meus amados, graças e paz. Ela disse assim, ó, hoje não estou em casa de folga para vê-los na TV, mas estou no trabalho com o meu companheiro, que é o meu fone. Que Deus continue abençoando grandemente a vida de vocês. Amém, Célia, que bom. Ela não está no YouTube, mas está lá com o fonezinho ouvindo pelo celular. Que legal ter a sua companhia, viu, Célia? Que Deus te abençoe e que esse conteúdo seja proveitoso para você, viu? Ó, a galera do YouTube, já dá o like aí, tá? Clica no joinha, pode comentar no chat, vai espalhando nossa live, se inscreva no canal se você não está inscrito ainda, clica no sininho para receber as notificações da 316 e vamos que vamos. Como a família toda pode servir? A missionária Márcia Doneda já deu essa introdução falando sobre as responsabilidades dos adultos, né? Mas, minha irmã, fala para mim, se é correto dizer ao filho, né? Que o único trabalho dele é estudar. Tem muita gente que fala sobre isso. Mas falam isso, né? Ó, sua função é estudar. Estuda. Você recebeu essa tarefa, Nayan? Olha, Nayan, o seu serviço é estudar. Mas como que eu gostaria de ouvir os nossos... a nossa família 316, os nossos ouvintes aqui, falando sobre isso. Você já ouviu essa frase? Eu não ouvi. Eu não tive o privilégio de ouvir essa frase. Estudar Olha, e trabalhar. Porque eu amo estudar. Tem que estudar e tem que trabalhar, né? Mas, assim... eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que eu tive de trabalhar, porque foi um estágio, assim, vamos dizer assim, do modo avançado, que me deu suporte, me deu condições. Eu sempre digo aqui em casa, a gente tem que ter costa larga, e para ter costa larga, a gente tem que passar por uns apertos, né? A gente tem que trabalhar, a gente tem que se esforçar, se dedicar, e quando falo costa larga, eu falo no sentido assim, passou por aquela experiência e tirou uma lição nessa experiência, que seja ela dura ou não, né? Então, eu sempre falo isso. Mas eu não ouvi isso, meus queridos. Olha, seu trabalho é estudar. Não, eu tirei 10. Ah, mas esse é o seu trabalho. Eu tirei 9. Esse é o seu trabalho. Você tem que tirar 10. Aquela coisa toda. Tem alguns pais que são bem mais exigentes nesse sentido aí, né? Fala para mim, Nayan, eu não ouvi você. Você ouviu essa frase? Se quando criança? A frase que o meu único trabalho era estudar? Não ouvi essa frase, não. Porque justamente pelo que eu falei, a frase que eu ouvi era estudar
e correr atrás dos meus objetivos, né? Porque eu sempre pedi algumas coisas para minha mãe, mas toda criança acha que é assim, né? Vê uma coisa que quer comprar e minha mãe fala assim, vai correr atrás, vai trabalhar, vai arrumar dinheiro para isso. E aí eu não tinha muita vida fácil, não. Então o meu trabalho não era só estudar, não. Eu tinha que estudar e fazer os meus corres para poder conseguir comprar umas coisas. Isso já desde bem cedo, desde meus 10, 11 anos de idade, minha mãe já me colocava algumas responsabilidades e eu corria atrás lá para conseguir um dinheirinho, pegando um fretezinho na feira, fazendo engraxar o sapato de alguém, alguma coisinha assim, para levantar uma grana. Tá certo, é isso mesmo, isso mesmo. Mas olha só, se você não ouviu essa frase, porque o Nayan fez essa pergunta para mim, é correto dizer aos filhos que o único trabalho dele é estudar? Né? Olha só, eu vou pontuar aqui, e você, querido ouvinte, que vai dar a resposta. Coloca aí no YouTube, coloca aí no nosso WhatsApp da Rede 316, compartilha aí a sua resposta em relação a essa pergunta, tá? É correto dizer aos filhos que o único trabalho dele é estudar, principalmente aí na fase da desenvolvimento aí de escolar, né? Olha só, o educador psicólogo Marcos Meyer, ele diz que é um grande erro dos pais dizer aos seus filhos, seu único trabalho é estudar, né? Interessante que ele compartilha aqui algumas considerações para essa sua afirmação. No desenvolvimento da criança e do adolescente, é preciso conscientizá-los que eles precisam realmente de estudar, e que estudar não é um trabalho, vamos dizer assim, para o seu processo de desenvolvimento, né? É claro que talvez lá na frente você vai ser um professor, você vai ter que estudar, mas a sua profissão não é estudar, né? Mas é importante conscientizar a criança que é realmente necessário o estudar e que ele não é trabalho, mas serve para o seu desenvolvimento como cidadão, para que você realmente tenha um bom futuro, né? Então, as atividades que exigem algum compromisso como conclusão, ou fazer alguma coisa que o filho aprenda, como o Nayan acabou de compartilhar, não, eu precisava trabalhar, precisava fazer um frete, precisava fazer alguma ação para que eu pudesse ter um recurso. Mas quando um filho já conclui algum trabalho, alguma ação, ele vai perceber o valor desse trabalho e também ele vai respeitar as pessoas. Então, é um processo de amadurecimento, né? E é interessante que não estou dizendo aqui para você agora colocar o seu filho, não, agora eu vou ter que colocar o meu filho para fazer um serviço, para trabalhar no mercado da esquina, ou para trabalhar na bicicletaria, não sei. Não estou dizendo isso, né? Eu só estou dizendo, eu tenho uma colocação aqui, há quem diga que o lar é o primeiro emprego dos filhos, lá dentro da sua casa, né? Então, quando nós envolvemos os nossos filhos em alguma atividade doméstica desde cedo, eles percebem esse desenvolvimento e eles vão fazendo algumas ações que já vai concretizando na vida deles uma forma de um trabalho, de uma ação, de uma tarefa a ser realizada. E o lar é o primeiro campo de aprendizado. É por isso que Deus colocou um pai, a mãe colocou um responsável para direcionar, para encaminhar, né? Então, olha, coisas que os filhos podem fazer, tirar o lixo dos banheiros, da pia, guardar os brinquedos, isso bem pequenos. Eu vou lá na próxima etapa, eu vou compartilhar com vocês o que algumas crianças podem fazer conforme a idade. Mas algumas situações que ela já vai desenvolvendo e ela já vai colocando isso como rotina na sua vida durante o dia, ela já vai criando um senso de compromisso, um senso de responsabilidade e entendendo que ela precisa fazer aquela atividade doméstica, que aquela atividade doméstica desde cedo, onde os pais vão envolvendo os filhos, já gera neles esse senso de valor ao trabalho e também de respeitar as pessoas que trabalham, né? Então, assim, tirar o lixo dos banheiros, da pia, colocar lá no lixo, colocar lá fora para coleta, não sei como é que é a coleta de lixo aí na sua casa, na sua rua, na sua cidade, no seu estado. Então, guardar os brinquedos, ajudar ou arrumar a cama, dependendo da idade, né? Colocar ou tirar a mesa, né? Então, vai ensinando responsabilidades e serviços desde pequenos e vai trabalhando, né? Agora,
precisa estabelecer regras muito claras, né, e que isso é um trabalho, que isso é uma tarefa a ser realizada, e que elas possam, as crianças, nesse caso as crianças, podem já perceber essa necessidade e já voluntariamente já começar a fazer. Isso gera neles um senso de disposição, de perceber que precisa, onde ele estiver, em qualquer outro ambiente, eles vão desenvolver. E é notório que os professores, eu fui professora, fui diretora, eu sei, eu trabalho na educação, e você sabe, a criança, o aluno que está na escola, você é notório, você percebe que esse aluno aprendeu em casa, faz alguma coisa em casa, realiza algumas tarefas em casa, algumas atividades domésticas em casa. É notório, porque na escola também ele vai ter essa disposição, essa prontidão para servir. É notório isso, gente, né? Então, na igreja, quando você percebe onde essa criança estiver, estamos falando aqui de criança, onde essa criança estiver, ela vai ter essa disposição, essa prontidão para servir, né? Então, é interessante olhar nessa visão. O lar é o primeiro emprego dos nossos filhos, né? Então, envolva eles nessas atividades. Nós já falamos em outros programas que a gente precisa ter paciência para ensinar, né? Para que eles possam realmente concluir as tarefas, né? E interessante, meus queridos, que a disciplina, ela não mata o amor. Você disciplinar, porque a Bíblia já diz isso, que Deus corrige a quem Ele ama. Então, a disciplina não mata o amor. Ela o estrutura, ela fortalece. Então, o trabalho doméstico, nós podemos, assim, ter essa visão, que o trabalho doméstico é o primeiro discipulado prático de uma criança. Porque ela, dentro de casa, ela aprende que trabalhar, que se esforçar, que realizar alguma coisa em casa não é humilhação, mas sim uma honra, uma oportunidade de servir, uma oportunidade de fazer bem feito. A gente vai ensinando lá Colossenses 3:23, né? Tudo que vier às tuas mãos, faça com excelência, né? E tem também, né, meus queridos ouvintes, nós temos aqui também leis, nós temos a palavra de Deus, as escrituras sagradas que fala sobre isso, né? Mas nós também temos leis do que rege o funcionamento da nossa, dentro da Constituição, dentro do ECA, né? Então, que é dever dos pais, quanto aos seus filhos menores, de idade até 18 anos, exigir deles obediência, respeito e serviços próprios de sua idade e condição. Dentro dessa faixa etária aí, é dever dos pais, né, exigir essa obediência e respeito e serviços próprios dessa condição. Então, isso não vamos dizer assim, não é ensinar os filhos a valorizar o próprio trabalho e também o trabalho do outro, né? Quando a gente fala lá de professores, né, que percebe que os alunos que praticam atividades fora da escola, eles também assumem responsabilidades na escola, porque eles aprenderam, então, eles aprendem a fazer em casa, e eles têm disposição, têm um coração que gosta de servir. Eu posso ajudar? Quantos alunos que eu tinha na sala, eu falei assim, posso ajudar? O que posso fazer? Eu tinha situações que eu tinha que criar ações, algumas atividades para eles fazerem, para que eles possam se sentir bem, né? Então, nessa linha de pensamento aqui, ó, um filho hóspede, né? Porque você já ouviu falar de filho hóspede, né? Filho que fica em casa, que parece um hóspede, né? Você tem que levar água, você tem que servir, você tem que fazer tudo, né? Filho hóspede é um aluno despreocupado, olha aí, né? Então, a gente pode pensar nisso, porque é reflexo da vida dele, onde ele for. Na escola, na igreja, eu estou falando de escola, agora você imagina a igreja também, né, na vida, isso leva para a vida. A gente tem visto aqui que todas as ações que são desenvolvidas, que são ensinadas, que são forjadas quando criança, nós levamos, eu lembro que eu com 8, 10 anos de idade, né, eu acho que se muitas pessoas, mas isso é trabalho infantil, escravidão, não sei o quê, mas eu ajudava a minha mãe, cuidava dos meus irmãos, eu ajudava ela a cozinhar, depois eu fui crescendo, assumindo mais responsabilidades. Isso me ajudou hoje a ter as tarefas que eu tenho. Hoje eu tenho inúmeras tarefas, e eu consigo lidar com cada uma delas. Mas eu tive um aprendizado.
eu tive a oportunidade onde meus pais me deram altas responsabilidades, altos compromissos, e eu fui administrando, eu fui aprendendo, fui amadurecendo, fui crescendo, e isso hoje, até ontem eu estava na casa dos meus pais, né? E eu falei para eles, olha, eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês, pelas responsabilidades que vocês me deram, ainda, às vezes, sem saber fazer algumas coisas, minha mãe fala, não, filha, tem que fazer bem feitinho, ó, tem que concluir, tem que terminar. Então, assim, na limitação deles, mas eles me ensinaram. E aí, sempre valorizava estudo, né? Não, filha, tem que estudar, né? Então, assim, o estudo, eles... Falou, olha, eu não quero, minha mãe estudou até o 2º ano, meu pai até o 4º ano, né? Aí eles falam assim, nós não queremos que vocês fiquem o tempo todo aqui mergulhados na roça. Então, vocês vão estudar e vocês precisam nos ajudar. Então, eu fui controlando isso, né? Então, hoje eu vejo que isso foi de grande valia para a minha vida, né? Então, o filho que não faz nada em casa, ele é um hóspede, que ele não varre a casa, que ele não seca a louça, que ele não ajuda na organização da casa, que ele não cuida do gato, ele não cuida nem do pet dele, né? Não cuida do gato, não cuida da calopsita que talvez ele tenha, não... É como se fosse assim, uma escala aí de folgado, né? E na escola não faz nada também. Eu não sei se vocês já ouviram aquela frase, né? Que para todo folgado tem um sufocado, né? Então, é importante a gente ter esse senso e trabalhar com os nossos, colocar na consciência dos nossos filhos pequenos, netos, sobrinhos, que é importante, sim, estudar, que é necessário, mas que não é o trabalho dele quanto criança, que ele precisa ajudar em casa conforme as condições físicas que ele já pode executar, né? Então, por mais que a gente precisa trabalhar no espiritual, a gente vai ter que trabalhar e ensinar esses princípios desde pequeno, para que eles possam também ajudar em casa e vai desenvolvendo cada vez mais outras responsabilidades, vai aumentando e ele vai realizando com excelência. Então, vocês já tiraram as conclusões, né? É isso aí. Tem que ter esse equilíbrio, né? Tem que ter esse equilíbrio. 3h32 no horário de Brasília, eu estava lembrando aqui, porque assim, eu, desde muito pequenininho, minha mãe, ela era muito exigente comigo, e aí tinha toda uma cobrança pela questão da escola, né? Para eu estar com boas notas, né? Atividades em dia, aquela coisa toda. Mas desde muito cedinho, eu tava brincando com ela esses dias, não tem nem, sei lá, acho que não tem nem 15 dias que a gente tava conversando sobre isso, e a gente falando sobre aquelas casas de antigamente que tinha aquele chão vermelho, né, que a gente batia o escovão, e aí eu colocava, ela falava assim, não, vai bater o escovão na cara, aí eu pegava o bombril, espalhava o bombril embaixo do escovão, ia batendo aquele escovão no chão todinho da casa, deixando esse negócio brilhando. E aí, eu não gostava muito, né, quando ela me dava essas tarefas, mas quando eu estava... dar lustre, não é? Isso mesmo, deixar brilhando, dar um lustre. Ela pediu para eu fazer, e aí eu não gostava muito, mas quando eu já estava fazendo, eu gostava de caprichar, deixar o negócio brilhando mesmo. E aí eu era a casa todinha e tal, daqui a pouco ela colocava para lavar o banheiro, outro dia ela colocava para lavar os pratos. Eu lembro que eu era bem pequenininho, mamãe, e eu tinha que colocar uma cadeirinha para subir para alcançar a pia para lavar os pratos. Olha aí. Então, mas sim, eu agradeço muito a minha mãe, porque esse equilíbrio fez eu crescer entendendo as necessidades e não dependendo das pessoas. Uma época, por exemplo, eu morei sozinho, né? Eu tinha 16 anos de idade, eu morei sozinho e as pessoas perguntavam, e aí quem faz as coisas para você? Eu falei, ninguém, eu faço tudo, eu lavo minha roupa, eu arrumo minha casa, eu faço minha comida, mas você tem 16 anos, você sabe fazer isso tudo? Eu falei, sei, minha mãe me ensinou a fazer tudo. Tá vendo? Então, serviu, né? E serve até hoje todos esses ensinamentos que a minha mãe, essas cobranças que a minha mãe tinha. E essa semana teve um fato engraçado, né? Eu lembrei aqui agora, deixa eu contar rapidinho pra vocês. Mas não conta pra ninguém não, tá bom? Tá bom.
Emily, Claudiane coloca para Emily fazer, lavar a louça, né? Lá em casa. Aí ela define os dias, às vezes ela lava, às vezes eu lavo, e aí a gente vai alternando, né? E aí no dia, eu lembro que era o dia de Emily lavar a louça. E Emily, como toda pré-adolescente, porque eu também já fiz isso, não vou condenar ela, não vou julgar nem nada, ela enrolou, ficou enrolando e ficou lá no quarto, e nada de lavar, e Claudiane gritando, ela, Emily, sua louça. Aí Emily foi lá e lançou uma. Eu tô fazendo atividade da escola. Aí Claudiane parou de cobrar, porque, tipo, a prioridade é as atividades da escola, né? Então a louça deixa para depois. Aí eu olhei para a Emily e falei, rapaz, você é esperta, hein? Essa aí você jogou, tá? Porque podia dar qualquer outra justificativa, mas essa justificativa aí você matou sua mãe aí agora. Eita! Porque apesar dela ter a obrigação ali, né? A obrigação que eu digo, a tarefa, né? De você fazer o serviço da casa, lavar a louça, a prioridade seria fazer o dever de casa, né? Porque ela estuda à tarde, então ela só tem a parte da manhã para fazer. Só que com isso ela deu uma enrolada no dever de casa. Sabe quando você faz bem lento? Você faz o dever bem tranquilo, sem pressa nenhuma para terminar, porque aí tem que dar meio-dia, almoçar e arrumar para ir para a escola? Assim ela fez. Bem lento. Quando ela acabou o dever. Ih, acabei. Já é meio-dia, tem que tomar banho. Não dá mais tempo. Dá tempo para lavar os pratos. E aí eu fiquei rindo da situação. E a mãe dela não pôde nem falar muita coisa, não, porque a prioridade, de fato, era o dever. Naquele contexto ali, né? Naquele momento ali, Já estava em cima da hora, não tinha como não tinha como adiantar. Mas ela foi muito esperta, ela enrolou bastante com o dever de casa lá para não lavar a louça aquele dia. Olha aí. Bom, dito isso, né? Para quem está chegando agora, o nosso tema é esse: como a família toda pode servir. Eu queria que a irmã Márcia nos trouxesse agora o que a gente pode fazer para que as crianças elas colaborem em casa. Missionária Márcia Doneda, por favor. Muito bem. Nós acabamos de falar que quando as crianças elas começam a perceber a importância do trabalho, e também elas se envolvem, e é importante os pais envolverem, né, as crianças nesse trabalho, elas acabam respeitando as pessoas que trabalham e acabam também respeitando os pais. Interessante pensar, meus queridos, que algumas, pai, mãe, professor, polícia, né, vamos dizer assim, são figuras de autoridades, né, e que precisam a gente desenvolver esse senso de responsabilidade, de desenvolvimento, de obediência, de respeito, né, e os pais, eles têm essa figura e têm essa função, né, de desenvolver ali essa autoridade e de dar essas orientações. A primeira coisa que a fazer com os filhos é que eles realmente possam entender que eles fazem parte dessa mesma equipe. Eles se sentem pertencentes e que a participação de todos é para o bem-estar de todos, mesmo que desde pequenininhos ou mesmo de um pequeno serviço, né? Então, é importante entender na dinâmica da casa, que nem, por exemplo, hoje mesmo. Hoje, na hora do almoço, nós terminamos de almoçar, a Denise já tinha lavado a louça, Marcos organizou o almoço, tudo certinho, né? E a gente está com o meu sobrinho aqui, então ele também está aprendendo a dinâmica da casa. Aí, o que acontece? A gente trabalha para deixar, depois do almoço, deixar a pia limpa, né? Porque depois vem o café da tarde, a gente se envolve, cada um tem seus trabalhos aqui, se envolve com um trabalho, com uma agenda, um compromisso, e aí quando você vai no café da tarde, 3 horas, 3h30, 4 horas, você já fazer um cafezinho, fazer um chá pra gente comer tudo junto, aí a pia tá suja. Nossa, aí, gente, parece que não dá clima e fica ruim, né, aquela pia. Aí, o que a gente já faz? Olha, um já vai secando, outro já vai tirando todos os alimentos, colocando na poeira, colocando na geladeira,
E aí eu já vou lavando a louça. Aí já lavei a louça, outro foi seco, pronto. Tá tudo limpinho, né? Então, já tá tudo arrumadinho, daqui a pouco você vai lá, mais tarde, faz um cafezinho, tem o lanchinho, tal, senta todo mundo, quer dizer, já tá a cozinha organizada. Então, quando um faz, o outro faz, você percebe que o ambiente fica mais leve, parece que as coisas ficam mais rápidas de fazer. Quando só um faz, aí um fica cansado, aí vai falando, só eu aqui nessa casa, aquela coisa toda. Então, quando a criança, é importante a gente colocar isso, por mais que ela seja pequena, ou por mais que seja um trabalho pequeno, mas o outro não vai fazer. Como eu disse na pergunta atrás, né? Para todo folgado tem um sufocado, né? E às vezes dá vontade de colocar isso na geladeira, dá vontade de colocar isso no banheiro, dá vontade de colocar isso no corredor, dá vontade de colocar essa frase para a pessoa ter essa consciência. Mas quando é pequeno, são crianças, a colaboração deles fazem muita diferença. E eles precisam sentir parte, fazer parte dessa mesma equipe, sentir participante, que o trabalho dele é importante, falou assim, olha, que bacana que você tirou agora, deixou o banheiro arrumadinho, que você limpou a casinha do cachorro, que você trocou a água do cachorro, lavou o potinho, colocou ração, né? Então, assim, já vai nos conversar, vai pontuando, e ele faz, nossa, que faz diferença. Porque, ó, se você não fizer isso, eu vou ter que fazer, parar de fazer outra. Então, assim, outro serviço para fazer. Então, é interessante a gente fazer com que eles se sintam que eles estão na casa, no lar, e não no hotel, né? Como a nossa querida Vanessa Gomes já diz, a nossa querida Van, beijo para você, Van, você está ouvindo, mais um beijão para você. É uma casa funcional. Algum tempo atrás, eu ouvi a Van Gomes falar isso lá no modo, lá no programa dela, né, na parte da manhã, na segunda-feira, Virtuosos Modo On, que aí ela fala, isso, Virtuosos Modo On, que ela fala sobre isso, uma casa funcional. Então, na sala, é um lugar de assistir, mas não é um lugar de ter copos, pratos espalhados, né? Na cozinha, que é o lugar das refeições, né? Então, e também lá não vai ter brinquedos. E lá também não vai almofadas, às vezes a almofada voa, né? A gente vê ela voando. Por que a almofada está fazendo aqui na cozinha? Né? Então, é importante a gente ter o quê? Uma casa funcional. Para que vai ter no quarto? Às vezes, você se pega, mesmo que você levar lá para o seu escritório no quarto, que às vezes eu falo com o Felipe, né? Às vezes tem um copo, tem um caneco, tem alguma coisa, e aí depois ele leva tudo, né? Então, a gente precisa entender isso. Se cada membro da família entender que a sua casa é funcional, né? A gente vai saber o que esse cômodo serve. Não, no banheiro é para fazer higiene pessoal. Então, no banheiro não vai ter brinquedo. Então, a gente tem que pensar nisso. Para que serve a sala? Para que serve a cozinha? Então, isso é uma casa funcional. Eu quero compartilhar aqui, rapidamente, algumas tarefas, né? Algumas sugestões de atividades que o seu filho pode fazer, né? Sozinho, né? Ou, dependente aí da idade, que seja supervisionado depois, falar assim, olha, tá bom, tá ótimo, beleza, que bom que você fez isso, né? Então, o filho pode ajudar em casa também, né? Vamos lá, vamos algumas crianças aqui de 4 a 5 anos. Ele já pode esticar, arrumar a cama, colocar a roupa na máquina, já vai ajudando. Isso aqui já são ações que são supervisionadas, né? Guardar as roupas. Às vezes eu pego a meia, cueca, bermudas, shorts do Felipe, roupa de academia, coloco em cima da cama, ele já vai guardando tudo dentro da gaveta do guarda-roupa, já vai organizando, né? Mas o Felipe tem 28 anos, né? No sentido. Mas eu estou dizendo o seguinte, é importante que eles possam também já ter essa... Eu lembro que a Denise fazia isso com 3 aninhos, ela já conseguia, a gente já ia trabalhando com ela para ela fazer isso. A gente vibrava quando fazia, né? Então, ajudar a pôr a mesa, às vezes tirar o pó, né? 5 a 8 anos, pôr e tirar a mesa, ajudar, tirar o lixo para fora, varrer a casa,
né? Ajudar a lavar as calçadas ou varrer o quintal, então vai ajudando. De 9 a 11 anos, a limpar os móveis, trocar roupa de cama, cuidar dos animais, ajudar no preparo das alimentações, seja do almoço, seja da janta, seja do café da manhã, café da tarde, né? De 13 a 14 anos, veja que já vai aumentando, então vai aumentando também a idade e vai aumentando a responsabilidade, né? 12 a 14 anos já pode lavar os banheiros, pode ajudar a lavar, colocar a roupa para lavar, passar o pano no chão, limpar, cuidar das plantas, cuidar dos irmãos, fazer compras, algumas compras rápidas. Então, assim, já dá para fazer algumas ações e vai validando essas atividades. Olha que bom que você fez isso, olha, me ajudou bastante. Então, assim, eles vão se sentindo pertencentes, né, dessa equipe, da família, e que o trabalho dele está ajudando. É bom manter a nossa casa arrumada, é bom manter nossas coisas em ordem, né? Então, muitas vezes nós percebemos que as famílias, elas estão muito ocupadas e acabam umas desprezando uma responsabilidade e vai virando uma bola de neve, né? Agora, as crianças, é interessante as crianças também participar dessas atividades, ajudar a realizar as tarefas de casa, né? Exigir também os pais para que eles possam também acompanhar essas crianças, ter paciência, ter persistência, né? Não desanimar no ensino, porque a gente fala, não, deixa eu fazer, né? E a gente tem que sempre estar acompanhando eles, né? Então, crianças, elas querem ajudar, né? E quando eles são adolescentes, a gente percebe que eles querem servir, né? E quando você percebe, já tem esse desenvolvimento, desde pequenininhos, já vão passando essa consciência, já vai estruturando algumas atividades que eles podem fazer, conforme a faixa etária, conforme a capacidade, né? Então, o resultado de tudo isso é que, desde pequenininhos, eles vão querer ajudar. Quando eles são adolescentes, eles vão querer servir. E quando se tornarem adultos, eles vão amar o trabalho. Então, esse é o resultado quando nós colocamos as nossas crianças dentro do limite, dentro do equilíbrio, mas sempre conversando, sempre tendo diálogo, validando isso, né? E fazendo com que eles façam parte de todo o resultado. Maravilha. Agora, 3 horas e 47 minutos no horário de Brasília, 3h47. Deixa eu passar na galera rapidinho aqui do nosso YouTube. Tem uma turma aqui no YouTube interagindo, a Terezinha mandando boa tarde pra gente. Deus abençoe, irmã amada Márcia Doneda. A Cristina Reiser também está aqui deixando boa tarde pra gente. A Marluce Maria. Tem também pessoal do condomínio Shalom. Boa tarde, graças a Deus. Trabalho em família é uma bênção. Joseni Duarte também participando. Maria Helena. Simone. Boa tarde a todos. Tem tema muito bom. Trabalhar em família é bom demais. Esther também está com a gente. Nos dias de hoje, muitas crianças e adolescentes ouvem isso. No meu tempo, nunca ouvi isso. Aquela frase lá do início, né? Que o único trabalho é estudar, né? Ela está aqui comentando sobre isso. Temos também aqui a Josefa Tereza, não é isso? A frase que eu ouvi foi: escola de pobre é a enxada vai trabalhar. Eu era muito criança quando ouvi essa frase. Tempos desafiadores, né, Josefa? Lucinéia está aqui com a gente dando boa tarde. Jerusa Barbosa também. O Carlos mandando parabéns pelo tema. Pastor Eude Cabral está por aqui também, deixando boa tarde dele. Olha aí, pastor Eude, um abraço. Isso, João está por aqui também. Eduardo, boa tarde, abençoada. Boa tarde, abençoada. Uma tarde abençoada a todos, né? Eduardo Nonato, lá de Cuiabá, tá ouvindo nossa programação. Que bênção, maravilha. Sheila Rezende colocou, boa tarde, Nayan. Márcia, estou por aqui hoje. Cada um faz algo, né? Ela disse que lá na casa dela cada um faz algo, fica com Deus, abraço, é isso aí. E já começa a pensar no que o Tyler vai fazer também, viu, Sheila? Né? Eu sei que o Fabricinho e o Marcel faz, mas o Tyler também já tem que arrumar um serviço para ele daqui a pouco. Já.
Jaqueline Lima, essa live veio na hora certa. Por aqui, uma menina de 5 anos e um menino de 9. Não os acostumei a ter rotina de fazer as coisas de casa. Dias fazem, dias não, e sempre muito demorado. Acabo perdendo a paciência, né? Colocou a Jaqueline. Não peço para não me estressar. Agora estou de resguardo pós-parto e vejo a besteira que fiz, né? De não exigir isso deles. Ainda dá tempo? Como começar? Olha, já faz uma pergunta aqui a Jaqueline. Então, de 5 a de 9, tá de resguardo provavelmente do terceiro, né? E aí, o de 5 de 9 não estão fazendo nada. Dá tempo ainda colocar esses meninos no jeito, ô missionária Márcia? Opa! Dá tempo, é uma idade perfeita. Vai conversando, coloca eles no diálogo, fala da importância do trabalho, vai elogiando cada pequena tarefa que ele fizer, né? E que eles fizerem. Nossa, que bom que você fez isso. Gente, eu trabalhei muito isso com o Felipe, com o Denise, desde pequenininhos, até no relacionamento com eles. Às vezes os pequenininhos, eles têm 1 ano e 8 meses, são muito próximos um do outro, né? E assim, dá trabalho junto, mas também o resultado é dobrado, né? Eu trabalhava com eles, não, olha, para que fazer sua irmã chorar? Vocês são irmãos. E aí eu fui trabalhando no relacionamento, fui trabalhando também a ação de cada um deles, de uma forma que eles pudessem realmente ficarem felizes com pequenas atividades que eles iam fazendo. Hoje, eu tenho até aqui, meus queridos, no meu computador, e esses dias eu até mandei no grupo aqui da família, e falando das responsabilidades de cada um deles, né, o que eles tinham, as tarefas que cada um deles tinha que fazer, né. Eu lembro que Felipe, ele era o que secava a louça, ele já vivia com um paninho, assim, guardanapinho, pendurado no ombro, já vivia com um guardanapinho aqui, ele que secava a louça, e ele que varria a casa, né? A Denise, ela lavava a louça e ela já organizava toda a casa, deixava tudo arrumadinho. Então, assim, manteve a cama arrumada, os brinquedinhos guardadinhos, né? Os banheiros limpos, pia limpa, casa varrida, tudo arrumadinho, pronto, parece que é só manter, né? E eles faziam parte disso, que eu trabalhava na escola, lá na aldeia o tempo todo, e aí lá da minha sala, eu vi o Felipe com a vassoura, né? E com um guardanapinho aqui, porque a Denise ainda estava terminando de lavar o restante da louça. Então, é isso. E eles cresceram com essa disciplina. Hoje eles assumem responsabilidades gigantes, né? Eles têm muitos compromissos, mas hoje eles têm facilidade, eles conseguem fazer as atividades dele bem tranquilos, eles cumprem. O Felipe hoje trabalha com metas, com prazos, né? A Denise com atendimentos, com escrita, com palestras e tudo mais. Então, minha querida, dá tempo ainda, conversa com eles, fala da importância do trabalho deles, faça com que eles se sintam participantes da equipe de casa e que eles também possam ser conscientes. Eles já vão crescendo com essa consciência. Olha, fulano, já vai conversando com o papai. Olha, amor, fulano fez isso, que bom, tal. Sim, vai criando neles essa consciência e eles vão crescendo e também já assumindo esses compromissos. Isso aí, maravilha mesmo. 3h53, só para concluir aqui a participação da turma, né? A Sheila colocou, por aqui. Sim. O Fabrício, desde bem novinho, já tinha as tarefas dele, já guardava os brinquedos dele, entre outras atividades. Hoje já ajuda até na lavoura do café. Tem a Nelice deixando boa tarde pra gente. A Lisete colocou assim: eu sempre ensinei meus filhos a ajudar. Sabe lavar banheiro melhor do que eu, graças a Deus. Tá vendo? Tá certo. A Isabel colocou assim: a minha mãe parece que era de outra geração. Ela dizia: vocês têm que estudar para não passar pelo que passei. Mas isso não eximia eles das responsabilidades, né? Dos afazeres também. Tem também aqui o João colocando: missionária sempre entusiasmada. É isso aí, a gente tem que tá para cima, colocar os meninos também para cima, né? Elogiar os meninos, tá certo, tem que ser assim, ô João. Para cima, meu irmão. Bom, 3h54. Tem que... No horário de Brasília, 3h54. Para quem chegou agora, o tema é como a família toda pode servir, viu, pessoal? Isso aí. Tem mais perguntas aqui para a missionária Márcia Doneda. Minha irmã,
O que fazer com os adolescentes? Filhos que, de repente, não querem ajudar em casa. Aqueles filhos respondões. Como é que a gente consegue inverter essa situação aí com eles? Olha aí. Bom, infelizmente, isso é muito comum, né? E muitos pais pedem ajuda dos filhos e não querem fazer nada, só quer ficar no celular, só quer ficar na TV, na internet, sem fazer nada, né? E acaba sendo aí uma reflexão muito simples, né? Leve a sério o que estamos falando aqui, meus queridos, leve a sério a educação dos seus filhos, né? E é muito importante a gente considerar que, diante dessa situação, nós temos um conflito muito sério hoje nas nossas casas, né? Muito sério isso com os nossos adolescentes. Eu já vi situações, meus queridos, que com 15 anos já começa a namorar, 15, 16 anos. Só que essa pessoa, esse adolescente, esse ser, né, ele foi durante toda a sua vida, como criança, como pré-adolescente, agora já na adolescência, ele não tem muita responsabilidades. E aí agora está namorando. Só que a namorada veio de uma cultura diferente. Vamos colocar um exemplo aqui. Veio de uma cultura diferente. Os seus pais trabalham, ela trabalha, os irmãos trabalham. Então, toda a dinâmica da casa é uma dinâmica de trabalho, tanto fora de casa quanto em casa. Então, eles trabalham em equipe, eles desenvolvem, eles crescem, eles têm várias outras ações que desenvolvem juntos, né? E têm ótimos resultados em todos os aspectos, vamos dizer assim. Só que aí esse jovem está namorando com essa menina. E aí o que acontece? Ela está cobrando. Olha, você precisa trabalhar, porque meu pai está dizendo, fulano não trabalha, fulano não está fazendo nada, fulano só faz na internet, só fica na internet, né? Então, o que acontece? Infelizmente, hoje nós temos situações assim, né? Onde talvez a educação que foi compartilhada com o filho é isso. Então, olha, você tem que estudar, então assim, o pai vai trabalhar e você tem que estudar, né? A gente tem ouvido muito isso, né? Então, o que acontece? Essa criança, esse adolescente, ele tem dificuldade agora de assumir compromissos, de assumir responsabilidades, mas ele está sentindo que ele precisa, e agora ele vai pagar um preço por isso, que ele precisa acordar, que ele precisa agir, que ele precisa colocar o pé, que ele precisa estudar, mas que ele precisa levar a sério aí também a sua vida de um trabalho, né? Esse jovem aí ganhou tudo, ganhou o celular, ganhou o computador, ele não paga a internet, ele não sabe o valor da energia elétrica que está na sua casa, ele ganhou o videogame, os responsáveis pagam tudo, né, comida, roupa, sapato, remédio, brinquedos. Então, o que acontece? Ele só aproveita. Isso é resultado daquilo que foi ensinado, da educação que foi transmitida. Por mais que às vezes a gente fala que não trabalhei assim, não ensinei assim. Olha, algo muito sério que a gente está vendo aqui, muito, muito claro que a gente está vendo aqui. Eu vivi dessa forma. A Sheila, compartilhando, Sheila Maciel, já está ensinando, a gente viu, eu e Nayan, e Claudiane, a família da Nayan, estivemos lá na casa da Sheila e do Maciel, e nós vimos o ritmo de vida deles. Então, assim, ele tem um compromisso do trabalho, do plantio, de zelar por essa plantação, da colheita, da dinâmica da escola, tem que voltar, ajudar as tarefas de casa. Então, veja, tudo isso coopera para que realmente quando o Fabrício chegar na adolescência, então eu falo assim, a educação, os ensinos, vai formando a pessoa, vai forjando a pessoa a ela valorizar o trabalho, valorizar quem trabalha, respeitar quem trabalha e ter condições de, quando chegar na adolescência, tá pronto, é só colher, né? Infelizmente, essas pessoas, nós temos hoje muitos adultos
homens, né, vamos dizer assim, que estão sendo sustentados, às vezes até pelos pais, pelas esposas, por familiares, e às vezes, se ele não mudar, mesmo casados ali, tem dificuldades de ter ali uma liberdade financeira, porque, na verdade, viveram dessa forma. Então, olha como que é muito forte a educação, desde pequeno, dos nossos filhos. Então, se você ainda com pré-adolescente, a gente não perca tempo, meus queridos. Só que é o seguinte, agora não é mais da mesma forma que foi ensinado com criança. Agora você tem que conquistar ele. Se o seu filho vive nessa situação, você vai ter que passar para ele, conquistar ele, mostrar para ele, chamar ele junto com você. Vamos dizer uma linguagem muito simples aqui. Chamá-los para que eles possam realmente ver seu mundo, conquistar. Não sei qual relacionamento que você, como pai, como mãe, como responsável, tem com esses adolescentes. Mas é preciso fazer com que eles façam parte disso, que eles consigam já vislumbrar um resultado, né? Então, o que acontece? Às vezes, os pais são tão revoltados, chateados, e cobram de uma forma muito dura. Isso vai fazer o quê? Vai gerar conflitos, né? Vai gerar conflitos. Você vai, mas essa mãe chata, esse é um pai chato, né? Então, mas na verdade é o resultado da educação que a gente passou para eles. Então, conflitos, eles não são sinônimos de uma doença, mas a gente precisa ter uma sabedoria para saber lidar com eles. E essa maneira de lidar com conflitos pode ser na formação e na educação dos filhos, que a gente pode perceber qual foi a relação, qual foi a forma que nós trabalhamos na formação dos nossos filhos. Então, é importante que a gente tenha essa consciência. Talvez o meu filho adolescente está vivendo hoje dessa forma, mas é resultado da minha educação. Então, e aí você vai cobrar algo que você não plantou, né? E por mais que você talvez tenha plantado, tem aquele momento a gente percebe que tem aquele momento de rebeldia dos adolescentes, mas é importante entender que essa é uma fase e que você não é a maneira de chegar de voadora, de chegar com conflito, mas de saber conquistá-los, fazer com que eles façam parte da sua equipe, da sua vida, da família, do lar, né? Então, muitas dificuldades nós temos hoje, muitos conflitos tem conflitos com os filhos, tem conflitos com os pais, mas é preciso ganhá-los, né? Porque senão eles vão, eu tenho autoridade, a gente já falou num bloco para trás, o pai tem autoridade, sim, a mãe tem autoridade, mas se nesse ponto agora você for com autoridade voador e não fazer eles fazer parte, sentir que eles fazem parte desse processo, desse resultado, você não vai ganhar eles, né? Então, eles vão entrar dentro do quarto, eles vão ficar emburrados por tempos ali, não vão falar nada, não vão, às vezes, nem vai te responder, né? Ou, às vezes, responde, dependendo de cada um deles, né? Mas o que acontece? E vai só afastar. Cada um vai ficar no seu mundo e só vai se distanciando, Mas é importante conversar. Adolescente precisa conquistá-los. Porque é normal, qualquer adolescente, eles desejarem servir. Criança gosta de ajudar, adolescentes gostam de servir. Na igreja, vai na igreja. Os adolescentes, o que eu posso ajudar? Eles querem fazer. E quando adultos, eles amam o trabalho. Então, assim, é resultado de uma educação. Se a gente falhou nessa educação, nós vamos ter que repensar, vamos ter que tentar, vamos ter que conduzi-los e mostrar para eles que o trabalho traz dignidade, que é necessário servir, que é importante cooperar para o próprio bem dele, que à medida que estiver desenvolvendo, vai assumindo responsabilidades e tendo maturidade também. Então, isso cria um ambiente de segurança, uma atmosfera onde que os filhos realmente podem aprender, podem crescer, mas chegar com situações de autoridade com adolescente agora não é o caso, né? Então, eles precisam entender que eles podem cooperar, porque eles estão em busca de liberdade. Agora você vai lá, não, você tem que ficar aqui, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, assim, a gente precisa entender alguns papéis, né? E
junto com eles, respeitar ali as conquistas, celebrar algumas conquistas junto com eles, umas conquistas de liberdade, já vai trabalhando com isso com eles. Então, é importante a gente ter esse cuidado na vida dos adolescentes, né? Porque eu sempre falo, a adolescência é colher o que a gente plantou, né? Então, se você tem um diálogo, uma ponte, converse com seu filho. Se não, construa essa ponte e chega até eles. É a maneira que a gente vai ganhá-los. Falhou? Peça perdão e envolva-os e viva uma vida praticada na palavra de Deus, uma vida de amor, de perdão, que com certeza, eles vão abraçar isso aí. Amém, é isso aí. 4h05 no horário de Brasília, 4h05. Obrigado, turma toda chegando aqui no YouTube, também no nosso WhatsApp, 11 930 030316. O Alexandro Rodrigues mandou mensagem aqui pra gente, dizendo o seguinte, mandou aqui no WhatsApp: graças pais amados, boa tarde. Como muitos, não tive o privilégio de ser criado no lar com pai e mãe, mas graças a Deus, né, no início era eu e minha mãe, e comecei a trabalhar muito cedo. Sou grato a Deus por isso. Tá aí, Alexandre, mesmo sem ter a presença do pai, a mãe conseguiu ali, né, ensinar ele a importância de ajudar em casa, de ajudar nas despesas também, né? Tem cada contexto, né? Cada família tem um contexto diferente. A gente sabe que o importante é engajar nessas duas questões do estudo e também da ajuda, né, nos afazeres domésticos. Agora, 4h06 no horário de Brasília. Irmã Márcia, como a família toda pode servir? Depois de tudo isso, de que forma a gente consegue concluir esse nosso bate-papo de hoje? Muito bem, meus queridos, é um grande desafio, mas eu sempre digo que um desafio, ele nos dá uma grande oportunidade, né? Uma oportunidade porque o trabalho nos une, o serviço vai validando o amor, né? O estar juntos em uma tarefa, você vai conhecendo um ao outro, você tem a oportunidade de conversar, de dialogar, e independente se é criança, se é adolescente, todos eles precisam ter essa mentalidade de Jesus. Nós sabemos que nós já estudamos a vida de Jesus e realmente você pode concordar que ele colocou aos pés dos seus alunos para servir. E o Senhor Jesus, ele realizou tudo o que ele fez aqui com grandeza. E ele ensinou para os seus discípulos que precisam servir. Nós temos vários versículos bíblicos que apontam para essa situação. A Bíblia está cheia de ensinamentos, de exemplos, de servir, de esforço, né? Muitos deles ali são relacionados com provérbios. Então, o trabalho é definido como um empenho físico e mental, com o propósito de realizar algum objetivo comum. E ele começa no lar, ele começa em casa, né? Eu estou vendo aqui nosso querido ouvinte falar sobre a oficina, que ele tem um filho e que uma oficina de consertos de ventilador, e o filho ali nas férias vai lá ajudar, porque na verdade também tem que pagar o lanche da namorada, é isso. Então ele sabe que se ele trabalhar, ele vai ter um benefício. E isso vai inculcando na cabeça dele, vai fortalecendo, vai validando na mente dele que ele precisa de trabalhar. E o trabalho vai dar um resultado que ele almeja, né? Então, quando a gente vai falando, e muito importante, quando um pai, esses tempos atrás, eu ouvi o meu pai falar da vida dele, falar da trajetória da vida dele. Olha, meu pai, quando casou com a minha mãe, eles não tinham, meu pai arrendou uma terra, né? Eles arrendaram uma terra. Eles trabalharam, arrendou a terra, produziram, e aí foram pagando as rendas. Com um pouquinho de tempo, meu pai agora já comprou 2 alqueires, aquela terra que ele tinha arrendado, trabalharam, economizaram, e eles compraram aqueles 2 alqueires. Aí eles continuaram trabalhando, eu nasci, né? E aí eles duplicaram, daqui a pouco vendeu aquele 2 alqueires, já comprou mais 4 alqueires.
Aí depois meu pai foi trabalhando, plantando e criando bezerro, e aí engordando, vendendo, e foi negociando. Daqui a pouco ele foi vendendo, comprou 8 alqueires, né? Quando a gente mudou lá no estado do Paraná. Viemos para o Mato Grosso do Sul também, com toda a economia, trabalhando, e aí ele foi produzindo, e ele foi guardando, foi poupando. Hoje ele já tem aí mais de 20 alqueires, né? Tem todos os equipamentos, tem abençoado meus irmãos, a minha vida, né? E com o exemplo dele, ele não começou com nada, né? Com nada mesmo. Então, assim, é muito bom você, pai, você, mãe, trabalhar isso com seu filho. Converse com eles, olha o diálogo, olha a harmonia no lar. Conversa, fala como que você conseguiu, fala a história do seu avô, da sua família, que o trabalho dignifica, que o trabalho traz condições, é um objetivo comum da família. Então, você, pai e mãe, ensina isso para os seus filhos, a honrarem, a servir, né, a ter condições de perceber que isso foi um dos ensinamentos que Jesus deu para os seus discípulos, de servir. Esses são lições muito preciosas. O Provérbios 14, 23 diz que o trabalho árduo traz proveito, mas só falar leva à pobreza, né? Em Gênesis 2,15, o Senhor Deus colocou o homem no jardim para ele cuidar dele e cultivá-lo, né? Em Tessalonicenses 1, de 4, 1 Tessalonicenses capítulo 4, os versículos de 11 a 12, diz que esforcem para que vocês possam ter uma vida tranquila, esforcem, cuida dos próprios negócios e trabalha com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que estão de fora e não dependam de ninguém. Olha aí, isso é dignidade, trabalhar para que possam ter uma vida tranquila, cuida dos seus próprios negócios. Jesus diz em João 5,17, Jesus diz, meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Veja, a Bíblia fala sobre muitos, muitos pontos, a Bíblia toda fala sobre o servir, o trabalhar. E no final, Jesus ensinou seus discípulos, chamou eles e disse, vocês sabem que os governantes das nações as dominam? E as pessoas importantes exercem poder sobre elas? Não será assim entre vocês, pelo contrário, se vocês quem quiser se tornar importante, vocês devem ser servos. Então, fica aí uma palavra da Bíblia, os exemplos bíblicos, versículos bíblicos nos ensinam que precisamos. Jesus fez isso com seus discípulos, então faça isso com seus filhos, para que eles possam realmente ter esse olhar sobre o trabalho, sobre ter uma vida tranquila, sobre honrar as pessoas que trabalham, sobre respeitar as pessoas que trabalham, e isso vai passando de geração em geração. Então, essa é a nossa conclusão de hoje, Nayan. Então, Nayan, senta com as suas meninas lá, conversa com elas, explica como foi a sua vida. Eu tenho conversado isso com os meus filhos, até inclusive eu estava na casa dos meus pais, né? E eu vim assim, de lá para cá, vim dirigindo minha filha do lado, né? E eu vim assim, chorando, assim, de ver o exemplo deles, de ver o trabalho deles. Isso dá uma vontade, assim, de cada vez mais agradecer a Deus pela vida dos nossos pais, dos nossos irmãos. São falhos? Somos também, somos falhos, mas é tão bonito você ver que o resultado de esforço, da dedicação, que todos juntos, cada um pode contribuir, né? Cada um pode contribuir. Então, esse é o nosso tema de hoje, que eu gostaria de deixar para os nossos queridos ouvintes da R316 e refletir sobre isso. Tem um diálogo com seus filhos, tem princípios bíblicos, seleciona versículos que falam sobre trabalho. Então, adolescentes, não é hora de cobrar com conflitos, gerando conflitos, né? É hora de trazer para perto, é hora de eles fazerem parte disso, porque a cooperação deles acaba sendo importante. Então, assim, são algumas colocações que eu gostaria de compartilhar e que realmente
podem fazer sentido, fizeram sentido da minha vida, faz sentido da minha vida. Eu vi isso nos meus pais e estou passando isso para os meus filhos e estou vendo o resultado na vida dos nossos filhos. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. O meu querido, como é que é o nome dele aqui? FR Serviços Marcelo? Elétricos. FR Serviços Elétricos comentou aqui: boa tarde, sou dono de oficina de conserto de ventilador. Meu filho completou 16 anos. Nas férias dele, ele vem me ajudar. Ele tem que pagar o lanche da namorada. É isso aí. Essa é a visão. Muito bom, muito bom. Amém, amém. E a Sandra colocou que o Deninho já tem tarefa em casa. Já colocou o Deninho no jeito, né, Sandra? Tá vendo? Isso aí. 4h15 no horário de Brasília. E missionária Márcia Doneda, muito obrigado, tá? Muito obrigado por esse tempo de ensino aqui com a gente, né? Muito proveitoso tudo isso que nós ouvimos. E agora é colocar em prática, né? Para que a gente tenha, como a Van Gomes falou, uma casa funcional, não é isso? Deus te abençoe grandemente. Amém, amém. Um abraço, Nayan, um abraço a todos os nossos queridos ouvintes. Um abraço especial hoje, Nayan, para o pessoal lá de São Paulo, meus Donedinha, meus primos lá, Donedinhas lá de Birigui, na cidade de Birigui, todos os meus primos e primas lá. Ó, chegou hoje, inclusive, joia, meus queridos. Deus abençoe. Irmã Márcia, antes de você ir embora, chegou aqui, deixa eu ver aqui, chegou uma Doneda aqui hoje, mas, peraí, deixa eu ver se eu encontro aqui a mensagem dela. Aqui, a Sônia Maria Doneda. É alguém lá de São Paulo? É lá de São Paulo, isso, minha prima. Aí, ó, ela chegou aqui, tá marcando, tá ouvindo a gente pelo aplicativo, tá lá acompanhando a nossa programação. Tá vendo? Olha aí, um abraço, Sônia, Deus abençoe você. E todos os donedos que estão aí também na cidade de Birigui, de São Paulo. Maravilha. E na semana que vem, já temos o assunto da semana que vem? Temos. Sim, a semana que vem, deixa eu só abrir aqui, a semana que vem nós vamos falar sobre a importância do pai na família. Nós vamos falar sobre esse tema. Estarei semana que vem, Nayan, deixa eu já fazer um convite aqui. Estarei a semana que vem lá em João Pessoa. Então, vou falar direto lá de João Pessoa na próxima quinta-feira, certo? E vou estar indo nós vamos estar lá no encontro, né? Deixa eu só ver onde que nós vamos. Eu vou estar lá numa igreja no dia 20. Deixa eu só um minutinho aqui. Nós vamos falar sobre aqui. Isto. Nós vamos estar no primeiro encontro de capelania escolar lá do Rio Grande do Norte, dia 1º de novembro, na Igreja Batista Santarém, lá em Natal, Rio Grande do Norte. Né? Então, fica aí o convite para todos os nossos queridos aí, lá de Natal, né? Eu vou estar chegando lá em João Pessoa na terça, e tem algumas agendas lá com a convenção, com o pessoal, algumas igrejas também, mas no dia 1º estaremos indo para Natal, ou lá na Igreja Batista Santarém, onde nós teremos das 14 às 19 horas o encontro dos capelães, líderes, pais, professores, e vai ser bênção do alto. Amém, amém. O convite está feito aí para essa turma do Nordeste. Irmã Márcia, então semana que vem a gente se encontra. Tá? Abraço. Tchau, beijo no coração. Deus quiser. Um abração, Nayan. Deus abençoe. Amém. Amém. Tchau, tchau. Entre Pais e Filhos, com Márcia Doneda, na 316. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos.